Graça e paz. Que Deus esteja nos abençoando nessa oportunidade de estudarmos a sua palavra e que Ele esteja nos orientando por meio do seu Santo Espírito para caminharmos nessa palavra de acordo com a vontade dEle, né? Entendendo aquilo que Ele quis revelar a nós por meio do apóstolo João. Então, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico e vamos começar a meditar nele. O texto bíblico de hoje é Apocalipse 2, os versículos 8 a 11. Apocalipse 2, versículos 8 a 11. E nós vamos fazer essa leitura neste momento. Deixa eu ver quem está querendo participar aqui. Muito bem. O texto nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém. Senhor, agradecemos-te por mais um dia de vida. Recebemos com gratidão todas as bênçãos que vêm com este dia na nossa vida. Agradecemos-te pelas famílias representadas em cada um dos teus servos que estão ligados aqui, e nós te pedimos que o Senhor esteja estendendo a tua mão poderosa sobre os nossos familiares. Toca no coração de cada um deles, ministra, segundo a tua graça, na vida de cada um deles, aquilo que eles necessitam para viverem de maneira agradável ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos oriente no estudo da tua palavra, que ao estudarmos sobre esta carta que Jesus mandou ao anjo da igreja de Esmirna, possamos entender, compreender aquilo que o Senhor tem revelado a nós neste livro Apocalipse. Obrigado pela vida de cada pessoa que participa agora. Nós te pedimos que o Senhor nos dê outras oportunidades para estudarmos melhor e praticarmos mais a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, estamos diante de duas das coisas que são, não é? Nós vimos que este livro de Apocalipse se divide em 3 blocos, né? Ele mesmo já vem com essa divisão
ele fala que escreve, ele fala, Jesus fala com João, na visão que ele teve, que é para ele escrever as coisas que viste, as coisas do passado. Viste é coisa que aconteceu no passado. As coisas que são aquelas que estão acontecendo naquele presente momento na vida de João. E as que hão de acontecer depois destas, aquelas que ainda eram futuro para João e que ele deveria escrever a si mesmo para que os crentes do futuro, né, da história, os crentes que viriam na história, pudessem participar dessas bênçãos e, e ver a, o cumprimento das profecias. Muito bem. Então, estamos diante das coisas que são agora. As coisas que viste estavam no primeiro capítulo. O que João viu? João viu o Cristo glorificado, né? O Cristo glorificado. Ele estava em espírito no dia do Senhor, certamente um primeiro dia da semana, ou um domingo, e ouviu por trás dele, lá na ilha de Patmos, onde ele estava exilado, uma grande voz como de trombeta, uma voz muito forte como de trombeta, e dizendo a ele: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João viu essa visão e ele descreve a visão. Ele fala assim: voltei-me para ver a quem falava comigo. E voltado, isto é, olhando para trás, virado, eu vi 7 candeeiros de ouro. E nós já vimos o significado dos candeeiros, né? São as igrejas, estas 7 igrejas que estavam na mão daquele que falava com João. E no meio dos candeeiros, né, quer dizer, das 7 igrejas, um semelhante a filho do homem. Quem que é semelhante a filho de homem? É Jesus, e aqui Jesus glorificado, com vestes talares. Vestes talares são vestes especiais de sacerdote e rei. Cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, demonstrando a sua dignidade real. A sua cabeça e cabelos brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Esse é o Jesus Cristo glorificado, é o que está exercendo agora o papel de juiz, não mais o Salvador Jesus que virá, né, mas o juiz Jesus que virá. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas, né? Quer dizer, uma voz possante, potente, uma voz que chama atenção. Então, nós entendemos que João estava diante do Senhor Jesus. E diante do Senhor Jesus, ele permaneceu ali algum tempo, mas ele caiu, né? Caiu diante do Senhor. Era uma visão tão aterradora, era uma visão tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão aterradora que ele caiu, né? E ele viu então Jesus Cristo glorificado, uma visão que é tão majestosa, tão poderosa,
e, ao mesmo tempo, tão pura e santa, que ele, João, caiu diante desta visão, parecendo morto. Mas ele não estava morto, né? Porque o, o Senhor Jesus estendeu sobre ele a mão e ele ficou em pé, recuperou as forças. E mostra que ele tinha na mão direita, né, essa figura espetacular, tinha na mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas são definidas aqui como os mensageiros humanos dessas igrejas. Então, seriam os pastores dessas igrejas. E Jesus, então, fala com ele que ele é aquele que vive, que esteve morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos, tendo as chaves da morte e do inferno. E aí ordena a João que ele escrevesse as coisas que ele tinha visto, as coisas que ele estava vendo agora e as coisas que ainda iriam acontecer. E João ia profetizar, mas não ia ver. Né? Então, João viu coisas que ele tinha que descrever, estava vendo coisas agora que ele ia descrever, e iria escrever coisas que ele não iria presenciar, que é o lado profético do livro de Apocalipse. Pois João escreveu esse livro depois de ser solto da prisão lá na ilha de Patmos por volta de 90, 85 a 90 depois de Cristo. Então, no versículo 20 do capítulo 1, nós encontramos: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos. Anjos aqui é uma palavra grega que significa mensageiros. E os mensageiros de igrejas são homens, são pastores das 7 igrejas, e os seus candeeiros são as 7 igrejas. A mensagem é uma mensagem que vem para os pastores das igrejas e para as igrejas. E aí, no capítulo 2, nós temos a igreja de Éfeso, que nós vimos a semana passada. A igreja de Éfeso, uma igreja vibrante, uma igreja estratégica, uma igreja que foi fundada numa região de grande riqueza, uma igreja que cresceu muito e que dominou estrategicamente toda a Ásia, e dali Paulo estabeleceu seu quartel-general para atingir todas as cidades da Ásia, a ponto dele poder dizer que toda a Ásia tinha sido evangelizada a partir da igreja de Éfeso. Então, essa igreja de Éfeso é uma igreja importante. E ela era uma igreja vibrante, que defendia a verdade, e Jesus manda para ela uma mensagem: conheça as tuas obras, tanto o teu labor, né, o trabalho pesado, o trabalho árduo, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova aqueles que se dizem a si mesmos apóstolos e não são. Então, ela tinha um cuidado doutrinário muito intenso. Ela era uma igreja que se preocupava com a pureza doutrinária, ela se preocupava com a pregação do evangelho, ela se preocupava com as perseguições, ela perseverava em meio às perseguições. Mas nós encontramos uma repreensão a essa igreja, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja que tinha abandonado o primeiro amor. Como é que é isso, né? Então, isso significa que a igreja estava muito mais preocupada consigo mesma do que com Jesus. Ela
a igreja estava muito mais preocupada com a estrutura, com a forma, com aquilo que era realizado pela igreja na forma tradicional, ela muito mais preocupada com isso do que verdadeiramente com a centralidade de Cristo na igreja. Então, Jesus estava ficando de lado nessa igreja. E assim, o, o Senhor Jesus fala com João, né, para escrever para a igreja de Éfeso, dizendo: olha, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela vibração com a pessoa de Cristo passou a ser uma vibração com a igreja. E muitas vezes nós percebemos que corremos esses riscos, né, de valorizar muito mais aquilo que nós temos, de valorizar muito mais aquilo que nós imaginamos, que nós pensamos, de construir isso, de fazer reforma naquilo, de trabalhar para o conforto, o bem-estar das pessoas, e esquecemos de dar primeiro lugar ao Senhor Jesus, de cultuá-lo, de adorá-lo em espírito e em verdade. E a advertência, portanto, é: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor, né? Então, essa é uma situação presente na igreja de Éfeso. Agora, uma coisa que a gente precisa notar é que essas igrejas eram igrejas reais, históricas, igrejas que existiram em cada uma dessas cidades, e não eram só essas 7 igrejas da Ásia, eram centenas de igrejas da Ásia. Por que é que Deus escolheu estas 7? Porque, além delas serem igrejas históricas, reais, que existiram no tempo e no espaço, e que tinham uma membresia, e que tinham pastores, elas também eram representativas de períodos da história da igreja. Elas eram proféticas, as igrejas aqui eram proféticas nesse sentido. Cada uma delas representava um período da história da igreja. A história da igreja é dividida em 7 períodos, e cada uma destas igrejas representando os 7, cada período da história da igreja, dentro desses 7 períodos em que a história da igreja é dividida. Então, Éfeso representaria aí a igreja do primeiro século. Esmirna representaria a igreja do primeiro século até o terceiro século, final do terceiro, começo do quarto século. A igreja de Pérgamo representaria a igreja cristã que se associou com o Império Romano, né, até por volta do ano 500. Depois, a igreja de Tiatira, que representa a igreja medieval, a igreja que se misturou completamente com o Império Romano, que se politizou de uma maneira muito intensa e que deixou o paganismo entrar na igreja. É a igreja da Idade Média, a igreja dos papas, e que Cristo está do lado de fora. E uma igreja que deixou muito a desejar, que perseguiu cristãos verdadeiros. Essa, né, essa é uma igreja que é representada pela igreja de Tiatira. Temos a igreja da Reforma Protestante, que foi em 1500, né? 1517, que seria a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, representando a igreja da Reforma Protestante. Temos a igreja de Filadélfia, que representa uma igreja que
voltou à prática do Evangelho, voltou à prática da obra missionária, e para a qual também Deus traz elogios, né, como a igreja de Esmirna, nós vamos ver aqui agora. E a igreja de Laodiceia, que é a igreja do final dos tempos, essa igreja que nós estamos vivendo neste tempo presente, a igreja do povo, a igreja que faz aquilo que o povo quer, a igreja da prosperidade, a igreja rica, a igreja que tem tudo que quer, a igreja que faz tudo parecer fácil, que busca as coisas fáceis, que faz o evangelho parecer apenas um divertimento, uma diversão, né? Algo com o que não se tem compromisso, um evangelho que não muda, que não transforma. Essa é a igreja de Laodiceia, a qual Jesus está do lado de fora dela e ele está batendo para entrar nessa igreja, né? Eis que estou à porta e bato. Então, essas 7 igrejas são igrejas proféticas. Elas são representativas das 7 fases da igreja. É claro que em todas as 7 fases da igreja, houve grupos que permaneceram fiéis à palavra, mas esses grupos ou foram perseguidos, ou foram desprezados, ou foram deixados de lado sem qualquer tipo de preocupação com eles, né? Esses grupos permaneceram fiéis à palavra e eles que fizeram a reforma protestante e nós temos uma igreja, então, a igreja católica romana que permaneceu sem transformações e a igreja protestante ou evangélica com as suas ramificações, muitas divisões por carnalidade, mas que representa, a média dela representa o retorno à palavra de Deus, o retorno à Bíblia, né? E isso pode ser visto na história da igreja de uma maneira muito clara. Então, hoje nós estamos diante da carta à igreja em Esmirna. E a carta à igreja em Esmirna nos ensina bastante coisas. Estamos vendo aqui João lá no exílio, tendo esta visão, e ele vai escrever, então, ele viu, em primeiro lugar, ao Cristo glorificado, como nós já vimos, uma visão que foi tão majestosa que o colocou em terra. E ele caiu diante do Senhor parecendo morto. E agora, depois que ele está nesta visão, ele está recebendo mensagens para 7 igrejas. A história dessas igrejas é uma história real e elas tinham uma peculiaridade. Elas eram igrejas que cada uma delas era diferente da outra, porque eram igrejas peculiares. Nós sabemos que não tem igrejas iguais, né? Todas as igrejas são diferentes umas das outras. Podem ter a mesma doutrina, o mesmo amor por Jesus, a mesma prática, mas elas são diferentes na sua essência, na sua intimidade. Então, esta igreja de Esmirna é uma igreja que tinha circunstâncias peculiares e também representativas de outras congregações locais, bem como profeticamente, simbolizando um período crítico da história da igreja. A igreja de Esmirna possivelmente foi fundada
por pessoas que se converteram pelo trabalho do apóstolo Paulo na região de Éfeso. Enquanto ele esteve em Éfeso por 3 anos, ele evangelizou muitas cidades que não estão no livro de Atos, que não estão na Bíblia, mas ele alcançou essas cidades. E uma cidade que ele alcançou foi Esmirna, onde nasceu uma igreja, e ali discípulos do apóstolo Paulo permaneceram ali na Ásia Menor e plantaram aquela igreja de Esmirna. Então, esta cidade era uma cidade boa, ela competia com Éfeso e Pérgamo pelo título de primeira cidade da Ásia Menor. Era uma cidade, portanto, de boa qualidade. E era sede daquilo que nós chamamos de culto ao imperador. Havia templos nas cidades que pertenciam ao Império Romano, em que o imperador era cultuado como se fosse um deus. Isso é histórico. Quem já estudou história e viu isso aqui, sabe que nós estamos falando daquilo que verdadeiramente está da, na história da igreja, né? Da igreja medieval, da igreja primitiva, na história do Império Romano. Os imperadores eram tidos como deuses. Eles eram tidos como deuses. E, portanto, eles eram adorados. E havia ali na cidade de Esmirna um templo. Ali era sede do culto ao imperador. E também havia um outro templo ali ao deus Dionísio, que teria sido morto, mas que teria ressuscitado. Era uma história, uma lenda que corria a respeito desse Dionísio, que era o deus do vinho, né? O deus que era também chamado de Baco. E ali havia esses 2 cultos, né? Culto ao imperador e culto ao deus Dionísio ou Baco. Jesus, então, se identifica para essa igreja, né, no caso de Éfeso, Jesus se identifica para a igreja apresentando-se com uma das características vistas no primeiro capítulo. E agora ele também se identifica aqui como o Senhor que comanda a igreja de Esmirna. Então, ele se identifica para Esmirna como o primeiro e o último. Como para a igreja de Éfeso, ele se identificou como aquele que tinha as 7 estrelas na sua mão e os 7 candeeiros. Mas é uma descrição parcial de Jesus, demonstrando seu poder e autoridade sobre as igrejas e o sustentador de toda a igreja. Mas no caso de Esmirna, que nós lemos, ele é o primeiro e o último. O texto diz assim: estas coisas diz aquele, essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Ele é o primeiro e o último que esteve morto, mas tornou a viver. Essa é uma descrição exata de Jesus, né? Ele é o primogênito da criação, como filho eterno de Deus. Jesus é eterno. Jesus, como verbo, é eterno, né? Então, nós precisamos entender isso. Antes da encarnação, Jesus era o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo.
o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, a Trindade, antes da encarnação de Jesus, era constituída de Deus, que é o Pai, que era o Deus, né? O Filho, que era o Verbo, e o Espírito Santo. Mas, na economia da redenção, no processo da redenção, nesse trabalho que Deus iniciou para a redenção do homem depois do pecado, houve uma mudança de papéis. Agora, Deus é o Pai, Jesus Cristo passa a ser o Filho, porque ele vai nascer da Virgem Maria, né? Ele vai ser o primogênito, não porque ele não tem, porque ele tenha sido criado, não, mas porque ele se encarnou. Então, agora, no processo de redenção, nesta economia da redenção, ele é o filho primogênito. Por isso que a Bíblia chama ele de primogênito, não querendo com isso dizer que ele foi criado. Há muitas pessoas que pegam esse texto e dizem que Jesus não é eterno porque ele foi criado. Não. Jesus é eterno mesmo tendo sido criado, porque o que foi criado foi o corpo, e no qual habitou o Verbo. O Verbo se fez carne. Então, o primogênito de toda a criação, como Filho eterno de Deus. O Verbo, então, se torna um ser humano, né? E ele vem a este mundo assumindo uma, assumindo uma natureza humana, né? Jesus, o Verbo e Jesus estão juntos na mesma pessoa. Então, que é Jesus Cristo. E em Jesus, então, nós temos duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, porque o Verbo está encarnado na pessoa de Jesus. Então, ele é o primeiro, primogênito da criação, como Filho eterno de Deus, e é o último também, a partir do qual Deus começa uma nova raça. Não vai haver mais criação, não é? Não vai haver, por isso que ele é o último. Não vai haver mais criação. Deus criou Adão e como primeira criação. E como Adão falhou, Deus estabeleceu em Jesus uma segunda criação, não é? Uma criação espiritual agora. Por isso que Paulo fala o primeiro Adão e o último Adão, referindo-se ao Adão do Éden e referindo-se a Jesus. Primeiro Adão e o último Adão, ou primeiro homem e segundo homem. E então ele é o último Adão, o último homem, a partir do qual Deus começa uma nova raça espiritual, que ele é o último Adão, não há outra criação depois dele. Isso fica muito claro no estudo da palavra. Ele é o primeiro e o último, porque nele se inicia e se encerra toda a criação. Ele é o que realmente ressuscitou dentre os mortos. Jesus é tudo isso, então, ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Isso João está transmitindo à igreja de Esmirna, quando ele diz estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver, né? É o único que ressuscitou verdadeiramente, o único que ressuscitou para sempre e tem corpo glorificado, que é o Senhor Jesus. Então, para uma igreja que estava sendo perseguida e morta, a Esmirna era uma igreja que foi extremamente perseguida, né? Nós temos histórias dos bispos de Esmirna, especialmente Policarpo, que foi morto queimado, e eles deram oportunidade para ele quando ele estava
na fogueira para negar a Jesus e ser liberto da fogueira, ele disse: não, tem 86 anos que eu sirvo a Jesus e ele nunca me decepcionou, eu não posso fazer isso com ele. Morreu, preferiu morrer queimado na fogueira do que negar a Jesus. Então, na igreja de Esmirna havia muita perseguição dos romanos, né, sobre eles e também dos próprios judeus. Então, para essa igreja que era perseguida, ele é a garantia de que a morte foi vencida e que todos ressuscitarão, todos os crentes ressuscitarão. Jesus envia mensagem, então, para a igreja, né, no seu livro, né, que é o Apocalipse. Jesus envia essa mensagem para a igreja, mostrando sua onisciência. Ele conhece as obras da igreja, conhece seu sofrimento, conhece a perseguição que elas eram vítimas, que a igreja era vítima, e por causa do nome de Jesus ela estava sendo perseguida, né? Policarpo era um bispo dessa igreja e Policarpo morreu queimado lá na perseguição que foi movida em Esmirna, praticamente destruindo a igreja na cidade, quase destruindo a igreja na cidade. A perseguição era dura, havia confisco de bens, essa igreja se empobreceu muito, porque os bens dos crentes eram tomados pelo Império Romano. E isso gerou um empobrecimento muito grande dos crentes. Mas aquela igreja, quando Jesus escreve para ela, fala que ela era pobre, mas que ela era rica. Então, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. O que ele estava dizendo com isso? Que a riqueza espiritual daquela igreja era muito grande, era uma riqueza muito maravilhosa. E, portanto, a perseguição estava fortalecendo o caráter daqueles crentes. Mas aquela igreja era considerada rica pela fidelidade e pela perseverança, pela paciência diante das perseguições. O texto fala também de blasfêmia dos que se declaram judeus. Quem que é isso? Havia muitos ataques dos judeus que se associavam aos romanos, né? Os judeus também perseguiram os cristãos lá em Esmirna e eles se associavam aos romanos e auxiliavam na perseguição aos cristãos. Então, eles eram judeus de raça, mas não eram judeus de coração, né? Eles eram a sinagoga de Satanás. É interessante Jesus chamar os judeus, né, de sinagoga de Satanás. Por que sinagoga de Satanás? Porque a sinagoga era o lugar que os judeus se reuniam. Mas, nesse caso aqui, os judeus aqui eram inimigos dos cristãos. E eles também perseguiam os cristãos e ajudavam os romanos a matar os cristãos. Então, por isso ele chama de sinagoga de Satanás, que ao invés de obedecerem a Moisés, obedecerem à lei mosaica, já que eles eram judeus, eles estavam sendo guiados pelo diabo nesta perseguição à igreja de Esmirna. E houve também uma exortação a permanecerem firmes, os crentes de Esmirna, a permanecerem firmes, a temer as perseguições,
não temer as perseguições, porque eles eram crentes que eles estavam guardados pelo Senhor Jesus, e essas perseguições eles teriam de passar por elas, né? Isso é uma contingência daquele momento. Eles teriam que passar por elas e eles deveriam lembrar disso, né? Que passando por essas perseguições, eles teriam um, um lugar de honra no céu e nunca sofreriam o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? A morte espiritual. Eles jamais morreriam espiritualmente porque eles estavam passando por essas perseguições de maneira fiel. Bem, a perseguição e as tribulações vão continuar. Elas vão continuar, segundo o texto de João. O diabo, que é o mentor das tribulações, vai lançar alguns de vocês na prisão, diz a carta que Jesus manda à igreja. Então, continuem permanecendo firmes, continuem perseverando, porque ainda vem mais perseguições. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Vocês terão tribulação de 10 dias. É interessante esse número, 10 dias, porque é um período curto de perseguições para a igreja de Esmirna, mas era um período que, historicamente, ele era profético, porque fala de uma perseguição, de 10 episódios de perseguição que ocorreram desde Nero, o imperador romano, do tempo que Paulo e Pedro estavam em Roma, até Diocleciano, próximo do ano 300. Então, nesse intervalo, entre 65 depois de Cristo até 300, 310, 312 depois de Cristo, houve 10 episódios de perseguição intensa, quando morreram muitos cristãos. Houve perseguições em que morreram 40.000 cristãos. Então, esse período está sendo previsto aqui, né? É o período esmirniano da história da igreja, período de perseguições. E a igreja foi o melhor tempo da igreja e foi o pior tempo em se tratando de perseguições. A igreja era fidelíssima, porque quem não era fiel não ficava na igreja, porque temia as perseguições. Então, essa tribulação de 10 dias é um período curto de tribulação, de perseguição para a igreja de Esmirna, mas 10 dias representavam 10 episódios longos de perseguição durante esse período do Império Romano, de 65 depois de Cristo até 300, 310 depois de Cristo. 3 séculos de perseguição. Vocês terão tribulação de 10 dias, então isso já ficou explicado, e a ordem é a recompensa, é a promessa, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso aqui, né, significando que quem permanecesse firme até o fim, para mesmo entregando-se à morte, receberia a coroa da vida. Aqui não está dizendo assim que a pessoa tem que ser fiel a vida inteira para receber a coroa da vida. Não. Está dizendo que ser fiel até o ponto de dar a vida, até o ponto de morrer. Né?
Porque nós podemos entender, ser fiel até a morte quer dizer, passe a sua vida inteira, até quando você morrer, firme em Jesus. Isso representa uma verdade, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que seja fiel a Cristo, mesmo que isso lhe custe a vida, mesmo que isso custe a sua, a sua morte, né? Mesmo que isso custe a entrega da sua vida, mesmo que isso represente a morte para você. Então, você vai ter a coroa da vida. O galardão aqui é a coroa da vida. E seja fiel, mesmo que isso custe sua própria vida, porque o galardão é grande. Há uma advertência a todas as congregações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa advertência é para todas as igrejas. Quem é capaz de ouvir mensagens espirituais, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouça, nós devemos ouvir isso hoje. Né? É uma mensagem que está presente no livro aqui, e no livro está escrito que bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda as palavras dessa profecia. Então, nós precisamos entender que quem tem ouvidos para ouvir deve ouvir. Nós estamos aqui no mundo com várias igrejas que estão passando por esse período de Esmirna. Nós temos igrejas sendo perseguidas na África, sendo perseguidas na Coreia, sendo perseguidas no mundo islâmico. Então, pessoas que estão morrendo, né, representando a igreja, uma parte da igreja esmirniana, né? Uma igreja que sofreu com muitas perseguições. A maior parte da cristandade hoje não sabe o que é perseguição, e está vivendo uma vida tranquila, mas há uma grande parte também que está sendo perseguida. Há um vencedor, aquele que passar vitoriosamente pelas perseguições, né? Sem renunciar à sua fé, sem desistir, mesmo se ele for morto na perseguição, ele terá a vida eterna. Não só uma vida que não acaba, né? Na vida eterna não é uma vida que não acaba, não é só isso. Não chega a findar, mas é uma vida repleta de bênçãos, uma vida ressurreta, uma vida de qualidade superior, uma vida imortal, uma vida impecável, uma vida santa, semelhante à vida de Jesus Cristo. E uma vida vitoriosa, frutífera, produtiva, uma vida divina que não dá, não nos torna deuses, mas que nos dá a condição de superioridade sobre nós somos filhos, né, da família de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Somos superiores a toda e qualquer criatura, inclusive do que os anjos. Esse tipo de vida que nos é dada em Cristo Jesus, uma vida de outro nível, de outra qualidade, de outra dimensão, de outra origem, né? Ela é celestial. É essa vida que nós já temos agora, porque quem não tem essa vida agora não vai poder aspirar à vida eterna, porque a vida eterna começa aqui, com essa qualidade de vida. Depois que nós recebemos essa vida de Cristo, nós vamos vivendo aqui neste mundo e com a garantia de que nós seremos ressuscitados. Então, essa semente de vida eterna que está em nós será absolutamente completa na ressurreição. E nós teremos uma vida, um corpo, um tipo de comportamento, um tipo de vida semelhante à vida de Jesus Cristo. Nós seremos semelhantes a Cristo. O apóstolo João fala disso, que nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus, né?
é interessante quando João tem essa visão e ele escreve isso. Ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. O que o Pai nos concedeu? O Pai nos concedeu que sermos filhos, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, não pode ter relacionamento íntimo conosco, porquanto não o conheceu a Deus mesmo. Então, o conhecimento de Deus nos torna completamente diferentes do mundo, e nós temos já em nós um tipo de vida que é um tipo de vida eterno, um tipo de vida que glorifica a Deus, um tipo de vida permanentemente presente na eternidade. Então, esta situação é uma situação que foi prometida à igreja de Esmirna, e nós sabemos que essa promessa é uma promessa verdadeira. O apóstolo João escreveu isso à igreja de Esmirna. A palavra do Senhor aqui nos mostra que nós devemos suportar a perseguição, porque ela é temporária e ela é apenas uma fase da nossa vida. Nossa vida é uma vida que não acaba, que não chega ao final, mas é uma vida ressurreta, uma vida imortal. A igreja em Esmirna foi a mais perseguida. E tanto a igreja local de Esmirna, como o período histórico que ela representa, foi o período da perseguição. Esmirna representa, historicamente, não só a si mesma, como igreja real que tinha numa cidade da Ásia Menor, como ela representa a história da igreja entre os anos 100 e os anos 300. Né? Então, são 3 séculos de vida de perseguição. A igreja de Esmirna representa essa fase. Ela também representa esse maior período de perseguição em que o Império Romano quase acabou com a igreja cristã. São 10 perseguições, 10 imperadores e 250 anos, quase 350 anos de história. Nesse período, esses 10 imperadores, tinha mais, mas os que encetaram perseguição contra a igreja foram 10. E 10 perseguições sérias que mataram muitos cristãos. A palavra Esmirna significa mirra. É interessante notar isso. É um tipo de vegetal que, ao ser esmagado, libera uma essência, um perfume, que é usado na fabricação de perfumes. A igreja esmirniana, perseguida, permaneceu cada vez mais fiel ao Senhor, né? Exalando um perfume de fidelidade a Deus. E a última palavra a essa igreja que Jesus mandou foi essa, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, aquele que passar vitorioso pelas perseguições, não é vivo não, porque pode morrer. Vitorioso aqui é aquele que não ceder à tentação de deixar de crer no Senhor Jesus Cristo. Ao vencedor, de nenhum modo, ele sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, ele estará vivo para sempre, ele não terá morte espiritual, né? Ele terá vida espiritual
eterna com o Senhor Jesus. Então, essa é a igreja de Esmirna, que é uma igreja que é profética e que representa a si mesma e representa também a história da igreja no período que vai do ano 100 até o ano 300, quase 310, por aí, 312, esse período da igreja aí, do ano 65, melhor dizendo, até o ano 312. Apocalipse, portanto, vai mostrando, nós temos ainda outras igrejas, né, que representam outras fases da história da humanidade, da história da igreja cristã, e nós vamos estudando aos poucos para podermos entender as coisas que são o presente século, né? Nós estamos vivendo agora o presente século, a presente era, que começou com a, o Pentecostes e vai até o arrebatamento da igreja. Então, nós vamos encerrar agora, para que no próximo sábado estudarmos mais uma ou duas igrejas, se der tempo, para andarmos um pouco mais depressa. Que Deus abençoe a todos. Nós desejamos que cada pessoa que esteja participando possa ter compreendido bem a palavra do Senhor e seja abençoado pelo Senhor no seu estudo. Nós vamos desligar nosso vídeo agora.